Bom, irmãos, vamos iniciar o estudo bíblico de hoje, estudo da palavra de Deus com uma oração. Vamos iniciar primeiro em nome do Senhor Jesus e vamos orar. Feche os olhos, irmãos. Deixa eu ver se está todo mundo com o áudio fechado, tá? Só para garantir aqui, todo mundo com o áudio fechado. Então feche os olhos, vire na sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos hoje mais uma vez reunidos dentro dessa sala virtual, aonde aqui, Senhor, nós nos reunimos para estudar a sua palavra. Abençoa, Senhor, nesse estudo bíblico. Nos ajude, nos ensine, Pai. Já estamos aprendendo bastante, Senhor. Estamos felizes e contentes, porque estamos entendendo melhor, Pai, a sua vontade. Estamos conhecendo o seu caráter, que é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus que sempre agiu como um pai, cuidando dos seus filhos. Querido Deus, nos ajude, Pai, a entender mais. Nos dá força para perseverarmos e irmos até o fim do nosso estudo. Ó, querido Deus e amado Pai, em nome de Teu Filho Jesus nós te pedimos. Pai amado, seja conosco, né? Permita que ocorra tudo bem. Guarde os nossos irmãos que não estão conosco também. Traga eles também para cá, aqueles que ainda não estão, Senhor. Traga-os junto de nós para que possamos estudar sua palavra juntos. Querido Deus, assim nós apresentamos este estudo bíblico, iniciando ele em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aqui. Vamos iniciar, vou soltar aqui, tá? Pra gente ouvir. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi. É 20. Esqueci de procurar o capítulo. Aqui, segundo Crônicas. Peraí, capítulo 20. E fortaleceu-se no seu reino. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que é reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dadová de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras.
e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Bom, irmãos, aqui está relatando uma vitória que Josafá teve, né? Ele foi avisado que tinha uma multidão que estava indo contra ele. E aí tem vários pontos interessantes aqui, né? Tem vários pontos. Vamos aqui no versículo 3, que tá dizendo o seguinte: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Israel. Então aqui, a primeira coisa que a gente vê bom aqui é que ele foi buscar a Deus, coisa que outros reis não faziam, e o que Deus queria que eles fizessem. Ou seja, quando eles estivessem em perigo, era para fazer o quê? Buscar a Deus. Mas o que outros reis geralmente faziam, irmãos? Como a gente viu agora, pouco atrás ali, falando sobre Acabe, né? O que eles faziam? Eles buscavam a Deus? Não, né? Eles se aliavam com outros povos, às vezes até ímpios, né? Para poder vencer suas guerras. Eles iam lá atrás de outras pessoas e Deus ficava triste com isso, porque Deus falava: porventura vocês não têm um Deus? Eu já não fiz tanta coisa para vocês de livramento. Por que vocês estão se aliando a povos que eu falei para vocês não se aliarem a ele? Exatamente, irmã Janeiro. Buscavam outros deuses, se aliavam contra outros povos. Então tá aqui, o primeiro ponto aqui, ó. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então ele chamou o povo para jejuar. E a oração dele foi uma oração muito bonita e inteligente, né? Foi uma oração muito bonita, foi uma oração muito humilde. E no versículo 9, o que ele diz? Ele começa a lembrar a Deus sobre o que Salomão falou lá no templo quando foi inaugurado. Olha só, aqui tem coisas que são aqui interessantes. Primeiro, aqui demonstra que eles estavam aprendendo verdadeiramente a Escritura, porque ele lembrou o que Salomão falou quando abriu o templo. E para ele lembrar, ele precisava ler, né, irmão? Ele precisava entender o que está escrito no livro da lei. Aqui está falando assim, ó, versículo 8: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nós nos arrependermos diante desta casa e diante de ti, que diante de ti pôs o teu nome nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, e tu nos ouvirá e livrará. Vocês lembram que isso foi o que Salomão falou? Quando ele fez a oração de abertura do templo? Que ele falou: Senhor, quando o seu povo estiver longe daqui, ou alguma ameaça vier contra o teu povo, e o teu povo se arrepender, e vier, Senhor, até aqui, e orar, e clamar, né? Ele lembrou. E ele está fazendo uma oração lembrando do que foi falado. Ou seja, é um modo, gente, da gente tocar o coração de Deus. É você lembrar o que Deus falou, o que ele mesmo disse, ou o que outros disseram quando se humilharam e se chegaram a Deus. Aí no versículo 10, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste passar a Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram. O que Josafá está fazendo aqui no versículo 10, irmão? Ele não está lembrando um fato que aconteceu lá na época em que o povo de Israel estava saindo do Egito, estava no deserto, e esse povo foi poupado
Deus poupou esse povo porque, aliás, Israel poupou aquele povo, né? Permitiu que eles ficassem vivos, não foram até eles, e ele está lembrando disso. Lembra, Senhor, a gente agiu bem com eles, nós poupamos a vida deles e agora eles estão pagando com mal, eles querem nos matar. Aqui, gente, a gente vê diversas coisas. Outra coisa que a gente acabou de falar é: como é que Josafá sabe disso, irmão? Ele estava lá na época? Então, como que ele sabe? Pela escritura. Exatamente, irmã Elizabeth. Pela escritura. Então, o que a gente entende com isso? Eles leram, eles estudaram, eles aprenderam a lei, né? Exatamente, eles estavam lendo e aprendendo. Vocês viram no capítulo 17 que Josafá manda os sacerdotes, os levitas, os escribas irem de cidade em cidade, lendo o livro, ensinando o povo? Está aqui o resultado, ó. O resultado, eles lembraram do que Deus prometeu para eles. E ele está fazendo oração. Ele está lembrando a Deus, né? Como se fosse um pedido. Então, ele segue dizendo, ele segue lembrando a Deus disso, né? Ele fala no versículo 12, ó: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que bonito, né? Ou seja, a gente não sabe o que fazer, Senhor. Estamos olhando para ti, né? Estamos vendo o que o Senhor vai fazer. Em outras palavras, ele está falando: nossos olhos estão em você, né? Estamos vendo o que o Senhor pode fazer por nós. E aí o que aconteceu? Depois dessa oração, versículo 14, irmã Lu Mantovani, lê pra gente. O que aconteceu? Olha, no versículo 14 vai falar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Qual foi o versículo que você leu, irmã? O 14, do 18. Não, nós estamos no capítulo 20. Ah, no 20, perdão. É. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Anaia, bisneto de Geliel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Exatamente. Quando Josafá termina de orar, o Espírito do Senhor toma um profeta lá dentro do povo. E aquele homem se levanta e aos berros, porque é assim que eles falavam no meio da congregação, né? Muita gente. E aos berros eles falam, é como se ele estivesse dizendo assim: dai ouvidos agora, ou seja, olhem para mim, ouçam o que Deus vai falar para vocês. Ele fala: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ou seja, ele fala: todos vocês, olhem para mim. Rei Josafá, você também, olha para mim agora, porque Deus vai falar com vocês. Ou seja, é Deus respondendo a oração deles de imediato. E no resumo dessa oração, aliás, nessa resposta, Deus fala: ele recebeu a oração e ele vai dar o livramento, de tal modo que eles nem vão precisar lutar. Eles vão subir a montanha e lá de cima eles vão assistir Deus dando o livramento. O que Deus fez? Lá no meio deles mesmo, daqueles povos, porque eram 2 ou 3 povos que estavam reunidos, entrou uma confusão no meio deles e eles mesmos se mataram, né? A gente nunca sabe que tipo de confusão.
eu vou dar exemplo, né? Às vezes brigando antecipadamente, né? Já por despojo, né? A gente vai chegar lá, eu vou ficar com tal parte, não, tal parte é minha. Ah, eu sabia, você tá vindo aqui mesmo. E na verdade é para tentar nos trair. Sabe aquela briga, né? Às vezes até os reis lá se brigaram e acabaram se matando e eles não precisaram lutar. Tudo isso por quê? Porque o rei foi humilde, o rei reconheceu que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel é o Deus que protege, que toma conta, né? E eles buscaram a Deus, ou seja, eles seguiram o que estava na Escritura. Ele só acompanhou, continuou o que estava na Escritura e Deus deu ali livramento e abençoou ele, né? Alguma pergunta dos irmãos para fazer dentro disso? Se não tiver, nós vamos para o capítulo 21. Segundo Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas e ainda cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E, aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Eita, irmão, que coisa, né? Você viu aí?
Dá para entender isso? Não dá. Bom, qual foi uma coisa marcante do rei Josafá que a gente estudou? Uma coisa que ele fez assim que marcou. Vocês lembram? Que a gente acabou de falar. Ele levou as escrituras, né? Ele propagou as escrituras para outros lugares, né? Fora daqueles templos que só ficava concentrado num lugar só. Exato, irmã. Então ele quis que o povo todo conhecesse a vontade de Deus, não é isso? Não é isso? Né? Então, o que a gente pode deduzir aqui? Que os filhos dele foram instruídos, não é? Se você está levando conhecimento da palavra, da vontade de Deus, até para o povo que está longe, distante, quanto mais aqueles que estão perto de você. Então, o que a gente pode entender aqui? Que o filho dele, que foi colocado como rei, e ele seguiu a regra, tá bonitinho, ou seja, quem deveria ser o rei? O primogênito, o filho mais velho. E ele seguiu a regra. Ele foi normal, fez tudo. Então o garoto, obviamente, deveria saber, conforme a lei fala, né, que ele não podia assassinar, né, gente? Matar, principalmente o irmão deles, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez quando foi apresentado o rei? Versículo 4. E subindo Jorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, ou seja, depois que ele viu que estava seguro, bem fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ou seja, gente, tudo por conta de poder, né? Para se precaver de poder. Você já começou fazendo coisa que Deus abomina. Deus disse, o que está escrito em nenhum dos mandamentos, irmãos, sobre matar? Não matará. Exatamente, não matará. É um mandamento claro, né? São 10. Aqueles 10, gente, é uma regra básica para todo Israel. Então dá para ver aqui que esse garoto tem nenhum temor de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Tô nem aí com esse Deus de vocês. Olha que coisa. Depois de ter visto tudo que aconteceu com seu pai, como Deus ajudou, deu escape, livramento, né? Então esse rapaz já começou mal, né? De ruim, desviando. E aí o que ele faz, gente? Qual que eram umas coisas que era mais difícil de retirar em Israel? Ainda que tinha um rei bom que entrasse, tinha uma coisa que era difícil. A idolatria, né? Os vários deuses que eles tinham lá. Os altos, né, irmã? É. Tem algumas passagens que falam, mas contudo os altos ainda permaneceu, que era uma coisa difícil de tirar. E esse sujeito chegou lá, o que ele fez? Ele tirou os altos? Não. Olha o versículo 11. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém até a Judá. Impeliu a isso. Ou seja, o camarada, além de não ajudar em nada a servir a Deus, ele ainda colocou mais tropeço para o povo, mais idolatria. Ou seja, é alguém que estava... Eles amavam, não sei porquê, mas os deuses dos outros povos eram muito sedutores, era muito atraente, era moda, entendeu? É moda, os deuses deles tinham, sei lá, imagens bonitas, né? O nosso Deus não tem imagem nenhuma, a gente não vai não adorar ele. Eles queriam imagens, eles querem ver alguma coisa, né? Algo tangível. Mas o garoto se desviou
grandemente. E aí o que aconteceu? Tinha um camarada lá passeando pela cidade chamado Elias. chamado Elias. Aí Deus resolveu dar um twin nele na cabeça do Elias. Esse twin aqui é de verdade. Igual o twin que dá aí numa igreja aí que gosta da parede branca. Esse twin aqui é de verdade. Ou seja, a revelação, né? Ali vem revelação mesmo de resposta de Deus. Aí Deus falou, o camarada já não tem medo de nada, nem de ninguém, vai lá levar o recado, né? E aí ele foi levar o recado para o rei. E aí ele fala o quê? Rapaz, você, não sei porque você não andou nos caminhos do seu pai, Josafá, nem do rei Asa, ao contrário, você seguiu os caminhos dos reis de Jerusalém, né? Ou seja, igual a Acabe, todos aqueles homens doidos. E Deus te promete, tá? Você não vai ter paz, vai ter uma doença braba e essa doença vai sair para fora. Eu acho, gente, eu não sei o que vocês acham, mas o que parece que essa doença pode ter sido uma espécie de um câncer, né? Um câncer, porque tem câncer que sai para fora, não tem? Não tem câncer que aparece, ele vai lá dentro. Não tem, irmã? Tem. Da minha sogra mesmo saiu. Olha aí, tá vendo? Porque fala que é uma doença incurável, uma doença que começa dentro e vai saindo para fora, então é algo que vai crescendo. E o câncer, ele cresce, né? É a célula trabalhando de forma desenfreada, né? Ela não tem freio. E pode ser que esse homem foi acometido de um câncer, ou talvez até uma doença que a gente nem conhece, não sei, né? Mas cumpriu a promessa de Deus. O que Deus falou para ele, vai acontecer isso com você. E aconteceu. Ele tinha saída, irmão? Tinha uma saída, né? Sim. Ele poderia pedir misericórdia a Deus, né? Ele podia se arrepender, né? Isso, essa é a frase certa. Ele poderia se arrepender. Se ele se arrependesse, olha para você ver como o nosso Deus é bom, gente. Você faz e coisa errada e vai, e depois você se arrepende, se for de verdade também, né? Se arrepender de verdade, Deus volta atrás. E a gente vai ver isso mais para frente, tá? Tem um outro rei, eu acho que foi o mais perverso de todos, gente. De todos. Ele sofre, mas ele se arrepende. E Deus usa de misericórdia com ele. Né? Mas não, você vê que esses aqui, ó, é ruim mesmo. Por quê, irmãos? Quando ele ficou doente, já não dava para ter lembrado, falei, rapaz, não é que aquele profeta é de Deus mesmo? E eu acho que ele tem razão, né? Então eu acho que eu vou me arrepender. Não era para pensar assim, irmãos? Mas a pessoa não liga, ele continua no mau caminho ali. Você vê que realmente tem gente que tem um coração ruim. Ou seja, parece que eles não são de Deus mesmo. Ou seja, nunca vão gostar de Deus. Nem se você provar na cara dele que ele está errado e que você está certo, essa pessoa vai te ignorar e não quer saber. Você vê, dá para entender isso aí, rapaz. É difícil, viu? Alguma questão aqui, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo 22, né? Peraí. É o capítulo 22. Então vamos para o capítulo 22. Segundo Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe.
porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os príncipes dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois mandou procurar a Acasias e, achando-se em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. E aí, gente, mais desgraça, né? Acasias reinou só um ano. Só um ano e não teve sucesso. Por quê? Neto de Josafá deveria ter aprendido com ele, mas foi praticamente governado por uma mulher sem temor a Deus, Atalia, filha de Onri, né? Como eles falam ali, porque ele deu ouvidos a ela. Como aqui está falando, era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri, né? E ele deu ouvidos à sua mãe, que não tinha temor a Deus algum, e não reinou nem um ano. Tiveram piedade dele quando mataram, deixaram sepultá-lo no sepulcro lá, dos reis, por conta do avô dele, né? Que era Josafá. Josafá foi lembrado, né? Foi lembrado ali para ter piedade do filho. E aqui, gente, a gente está relendo com alguns detalhes aquilo que a gente já leu em Reis, né? Vocês lembram desse rapazinho que era Joás, 8 anos de idade. Ele foi escondido para não ser morto, né? E esse sacerdote, Joiada, é um homem temente a Deus, lembra? Morreu com 120 anos. 120 anos. Joás, ele fez tudo o que era correto, tudo o que agradava a Deus, lembra? Enquanto Joiada estava vivo e era o tutor dele, ou seja, Joiada era o sacerdote que estava próximo a ele e que puxava a orelha dele a toda hora. E se ele fosse fazer alguma coisa errada, Joás estava lá como tutor, né? Não, é assim que tem que fazer. O que aconteceu quando Joiada morreu? Vocês lembram? Joiada morreu, Joás se despirocou, se perdeu todo, né? Fez o que não devia ter feito, errou, né? Fez o que não era certo para ter feito. Ou seja, a importância de você ter um tutor. Só tem um detalhe. O tutor, gente, é para ensinar, não para te dirigir. Se ele dirige você, então quando ele não tiver mais, você perde o rumo. Quando ele te ensina,
mesmo quando ele vai embora, você continua no caminho certo, porque ele te ensinou, ele não te governou. Entendeu? E a história de Joiada é isso que significa. Se fosse fazer uma pregação nessa passagem bíblica, seria esse o tema, né? Você quer ser governado ou você quer ser ensinado, né? Ou seja, governado é quando alguém está decidindo toda hora o que você deve estar fazendo. Tá, mas aí quando essa pessoa morre, você fica sem direção, porque você não aprendeu a fazer sozinho, como é que fala? A pensar, a temer a Deus, né? Irmã Lu, pode falar. Pastor, falando aqui na mãe, que deu um mau conselho aqui para o filho, né? Eu percebo aqui como é importante a gente entender e ler todo o contexto da Bíblia, por causa que tem um versículo aqui na Bíblia mais para frente, eu não sei nem onde está escrito, mas que o pessoal gosta de falar, é que obedece o seu pai e a sua mãe e você será bem-sucedido na vida, né? Mas é o pai e a mãe que teme ao Senhor, porque o que não teme vai dar conselho mal e aí não vai ser bem-sucedido. Então, a gente não pode levar assim a ferro e fogo que a gente lê, porque a gente tem que entender todo o contexto e não só pegar esse versículo separado, né? E a gente ouve muitos cristãos aí falando que tem que obedecer o pai e a mãe de olho fechado e tem que honrar o pai e a mãe e ponto final, porque ele é o seu pai e sua mãe e a Bíblia ensina. Mas não é bem assim, né? Ele tem que honrar o conselho do pai e da mãe que teme ao Senhor. Exato. Muito bem lembrado até. Eu já falei sobre isso um tempo atrás, acho que até em alguma live minha, que a gente esquece de lembrar que existe uma posição de obediência. Ou seja, primeiro lugar, primeira posição, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todas as outras posições que estão abaixo, que é amar o próximo, honrar pai e mãe, está subjugada a essa primeira posição. O que eu estou querendo dizer? Se o meu pai e minha mãe me orientam a ir contra o meu Deus, eu tenho que ficar com o primeiro mandamento. Entendeu? Eu tenho que obedecer o primeiro. É igual a lei no país, no nosso país, para poder explicar para vocês. Existe lei federal, que pega todo o Brasil. Aí existe a lei estadual, que pega o seu estado. Existe a lei municipal. A lei municipal não é superior à estadual, nem à federal. E a lei estadual não pode ser maior do que a lei federal. Exemplo, a lei federal fala, você tem direito a circular livremente. Aí um governador cria uma lei no estado falando, você não pode circular livremente. Qual que vale mais? Qual é a lei que vale mais? É a lei do país ou a lei do estado? A lei do país, a federal. Isso, exatamente. A lei do estado deve estar em consonância com a lei do país. E assim a municipal. Entendeu? A municipal tem que estar em consonância com a lei estadual, em consonância com a lei federal. Por isso que quando vai se criar uma lei, existe uma comissão para analisar essa lei se ela é constitucional, ou seja, se ela não vai ferir outras leis, se ela vai estar em harmonia com as outras leis. Então, Câmara Municipal, Câmara Estadual, eles têm uma comissão de análise constitucional para saber se aquela lei que você quer criar no seu estado, ela é uma lei jurídica. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Se um vereador cria uma lei no município dele de pena de morte, vocês acham que essa lei passa? Não vai, é porque tem doido nesse país para tudo. Não vai passar essa lei, né? Por que não passa essa lei? Porque na Constituição Federal, as leis do nosso país
não prevê isso, não tem isso. Até proíbe, não se pode. Então não tem. Entendeu a ideia? Então, a mesma coisa, gente. Agora, vindo para a parte do que a nossa irmã Lu falou, amar, obedecer o pai e a mãe é o segundo mandamento com promessa. Aqueles que têm a promessa atrelado junto. Então, é uma regra menor. Qual que está acima dessa regra? Como se fosse a federal. Qual que é? Amar a Deus em primeiro lugar. Então, se o seu pai e sua mãe falam, não, eu tenho que amar, eu tenho que obedecer meu pai e a mãe, mas se o teu pai e sua mãe manda você blasfemar contra Deus, quem você deve obedecer, irmão? Qual é a lei que você deve obedecer nesse momento? Você vai obedecer o pai e a mãe ou você vai obedecer a Deus? Tem que obedecer a Deus primeiro, porque o pai e a mãe já estão pecando, Exatamente. já blasfemou. Exatamente. Então, a gente tem que obedecer o pai e a mãe, sim, enquanto eles não colocam você em rota de colisão contra Deus. Entendeu? Se eles te empurrar contra Deus, você fala, pai, mãe, eu amo vocês, eu obedeço vocês, mas isso aqui eu não vou poder fazer. Eu não vou poder fazer. Exemplo, irmão. Você obedece teu pai, sua mãe. Eu tenho que dar exemplos esdrúxulos que é para você entender, tá? Aí suponhamos que o seu pai e sua mãe, que te criaram e que você obedece eles mandam você matar alguém. Você vai matar? Vai, né, irmão? Não precisa nem ser exemplo esdrúxulo, pastor. Por exemplo, né? A gente está querendo estudar a Bíblia, aí mora numa casa onde o pessoal veio de outra igreja que proíbe lá o estudo bíblico, né? Aí o pai fala assim, você não vai estudar debaixo do meu teto, eu não quero que você estuda, eu não quero que você leia a Bíblia. Então aí esse o conselho já não é para obedecer, a gente vai falar, não pai, eu te amo, mas eu não vou seguir esse conselho, eu vou ler a minha Bíblia e vou estudar, né? É porque Deus pede pra gente ler. Ele orienta a gente a estudar. Então, essa análise, rota de colisão, sabe, gente? Você tem que amar e respeitar o pai e a mãe. Moralmente, isso é o correto. Em primeiro lugar, eles. Mas nunca fique contra Deus por eles. Não pode. Porque Jesus também, só para encerrar esse assunto, o que ele falou, Jesus Cristo? Ele não tem um discurso que ele fala. Aquele que amar pai e mãe, irmãos ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, ele fala o quê? Eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar. Entendeu, irmãos? Tá certo assim? Alguém tem alguma dúvida para perguntar, gente? Se tiver, pode perguntar. Então, a irmã Lu, ela fez uma referência muito boa aqui, lembrando que essa Atália aqui é a mãe de Acasias. E foi ela, uma das pessoas, que fez com que Acasias se desviasse. Era para fazer o contrário, era para orientar ele a ter temor de Deus. Ou seja, não é a mãe e o pai que ajudam os filhos a ter juízo? Ter juízo não é fazer a coisa certa? Não é fazer o correto? Mas não. E detalhe, ela com raiva mandou matar todos os outros filhos dos reis para que ninguém chegasse ao poder, né? E aí esconderam um lá, que é Joás. Esconderam. E enquanto isso ela ficou reinando por um tempo, né? Por um tempo em Israel. Ela foi escondida, né? Pelo Joiada, o sacerdote e a esposa do sacerdote. Mais alguma pergunta, irmãos, para fazer sobre este assunto? A gente já vai para o capítulo 23, né? Vamos para o capítulo 23, então. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joabe se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã,
Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisaf, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. A outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. 2 Crônicas, capítulo 24. Bom, irmãos, aqui nessa passagem aqui, a gente vê o sacerdote Joiada, né? O sacerdote Joiada, ele planejou ali, bom, tá na hora, a gente não pode esconder o menino muito tempo, ele estava escondido, né? E em Reis conta melhor a história, ele ficou bem escondido, não sabiam que ele estava vivo. Atalia, né? Não sabia que estava vivo, até que chegou uma hora que falou, não dá para esconder muito o garoto, vamos apresentar ele como rei. E aí ele preparou a guarda, né? Ele preparou todos os sacerdotes e ninguém podia chegar perto do rei,
se não fosse da guarda ou sacerdotes. E em diversas coisas que fez Joiada, a gente vê duas coisas. Primeiro, ele cuida da integridade do rei. E ele mostra, apontando para a Escritura, ele fala: esse é o rei, conforme Deus prometeu, e sempre teria, como é que fala? Uma lâmpada, né? A Davi, ou seja, tinha que ser alguém da linhagem de Davi. Então ali mostra que Joiada estava o quê? Focado na Escritura. Ele estava de olhos na Escritura. Outra coisa, ele também faz questão de proteger a santidade do templo. Isso também mostra que ele está focado na Escritura. Ou seja, ninguém entra a não ser o sacerdote, porque o lugar é lugar santo. Isso, irmão, se a gente não prestar atenção, a gente não entende o valor que tem nisso, porque os povos e os reis estavam desprezando Deus. Quando eles adoravam outros deuses, irmãos, e traziam essas imagens para o meio do povo, significa que eles não estavam nem aí com o templo. Aquilo para eles não queria dizer nada, não era lugar santo, não era nada. Então, quando Joiada ele começa a estabelecer essas regras, ele está trazendo de volta a santificação ao templo, né? Ele fala. Aliás, vamos voltar aqui nos pontos que eu anotei. E aqui fala sobre a proteção do rei, né? Olha só, no versículo 7. E os levitas cercaram o rei, os levitas, só aqueles que estavam santificados. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto, porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Então falou, vocês vão estar junto do rei a todo momento. Era um garotinho, gente, era uma criança. Coitado, sabia nem o que estava acontecendo ali e estavam protegendo ele. Aí no versículo 11, então tiraram para fora ao filho do rei, Joás, né? E lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e fizeram-lhe rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, vivam o rei. Joiada e todos os seus filhos, ou seja, ele tinha um apoio de toda a sua casa, né? E o rei estava junto da coluna, que era um local estratégico, onde todos os reis ficavam quando era ungido, né? E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre. Por que isso, irmão? Levar ele até a coluna, os príncipes junto, o sacerdote. Isso significa que aquilo era oficial, que aquilo realmente era a vontade do povo. Então, é a forma de legitimar aquela decisão, tirando qualquer poder e força de qualquer outra pessoa que queira reclamar o trono, né? Ou seja, qualquer um que levantar contra pode ser chamado de traição, de traidor, porque ele é o legítimo rei. Isso é uma forma de legitimar o reino. E aí, dá para ver que Joiada está focado. Deixa eu ver a parte aqui, ó. Ele não deixa, outra coisa importante, ó. Ele não deixa que mata a mulher dentro do templo. O que outros não estavam nem aí. Teve até profeta que foi morto no templo, né? Como Jesus mesmo fala, né? Que estava entre o altar e mataram os profetas de Deus ali. Agora, olha só o temor dele. Olha só o temor. Ou seja, a gente vê Joiada. Para mim, gente, eu já tinha até comentado com vocês um tempo atrás. Foi um dos sacerdotes mais perfeitos que teve na Bíblia. Porque não existe relato algum, gente, que ele teve um lapso, que ele fez algo errado. Foi um homem muito correto, andou na lei, temente a Deus. Foi ele que ajudou Joiás a reinar bem, né?
E Joiada, ele fala o seguinte, olha o versículo 14. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disseram, tirai-a para fora das fileiras, e o que seguir morrerá a espada, né? Ou seja, aquele que tentar seguir ela para dar apoio, né? Porque disseram o sacerdote, não a mateis na casa do Senhor. Olha só, temor sobre a casa de Deus, né? E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram, ou seja, mataram ela longe, fora. E aí em seguida, né, Joiás fala com o povo, faz aliança com o povo, ou seja, gente, vamos seguir a Deus, a partir de agora vamos temer a Deus, porque é isso que mostra no versículo 16, né? E Joiada fez aliança entre si e o povo, ou seja, eu faço aliança com vocês. Gente, se eu me desviar, é como se estivesse dizendo, se eu me desviar, podem tirar minha vida. Se eu não for um sacerdote de Deus, de verdade, pode ser. Isso quer dizer aliança, ou seja, ele está assumindo um compromisso. Algum tipo de compromisso. Provavelmente esse tipo de compromisso. Quando a pessoa coloca algo em xeque, se ela não seguir. Aí fala, e Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Ou seja, para que eles fossem o povo do Senhor. E o povo recebeu isso. E o que eles fizeram? Atália, ela tinha construído um templo de Baal lá. Aí, ó, no versículo 17. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a destruíram. E quebraram seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante do altar. Ou seja, o sacerdote que estava lá, que era de Baal. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor. Observa que tudo que ele está mandando fazer é o que está escrito. Você vê que Joiada, ele não está dando ordens que ele está inventando na cabeça dele. Ele está seguindo as orientações de tudo que está escrito. Olha só, porque aqui está falando, conforme Davi designara na casa do Senhor. Então não foi ele que designou Joiada. Ele leu no livro das crônicas e viu, ó, Davi já tinha dado ordem para que fosse assim, assado. Então ele está o quê? Ele está voltando ao que deveria estar sendo feito. Ele está corrigindo as coisas que estavam erradas. Aí ele fala, né? Segue aqui mais, deixa eu ver. Ele volta a colocar os cantores, os cânticos, né? E pôs porteiros às casas, e pôs porteiro às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. Como assim? É o que está escrito na Bíblia. Aliás, no livro da lei da época. Então, Joiada, ele está voltando o povo para a Escritura. Ele está voltando a seguir as orientações de Deus. Então ele coloca até guardas para poder impedir que alguém que não estivesse de acordo com as orientações que Deus deu, entrasse no templo. E isso é Joiada que está inventando? Não. Deus falou lá atrás, né, que ninguém impuro entre no templo, né? Bom, e segue isso, né? Então todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atália a espada. Pensa numa mulher terrível. O povo até ficou feliz com a morte da mulher. Gente, vocês já viram em algum lugar o povo ficar feliz com a morte de um inocente? De uma boa pessoa? A gente não vê, né? Só quando a pessoa é muito má. Não é uma pessoa má, é uma pessoa muito, muito má. A gente lembra disso nos jornais quando você ouve falar de Saddam Hussein, né? De Amor Gaddafi, lá o Gaddafi, que era homens ruins, que matavam pessoas. Quando esses homens morreram, o povo fez festa. O povo se alegrou. E olha, pensa na mulher ruim.
E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalha a espada. Pensa, tipo assim, ela provavelmente era uma mulher que tinha o poder do exército, estava com ela. Mesmo que o povo não fosse a favor, mesmo que o povo não gostasse, eles tinham que ficar quieto e obedecer, porque senão ela mandava matar. É mais ou menos isso o que o texto está tentando mostrar para nós. Alguma pergunta aqui, irmãos? Então vamos para o capítulo 14, tá, gente? Vamos aqui para o 14. 24. Vocês me desculpam, tá, gente? Eu troco o número, troco o nome. Vocês acho que já perceberam, né? Eu sei o que eu tô falando, mas na boca sai outro número, sai outro. 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai-vos nisso. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E, por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém.
Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos Círios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos Círios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor Deus de seus pais. Assim, executaram os Círios os juízos de Deus contra Joás. Quando os Círios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar, reinou Amazias, seu filho. Irmãos, você viu o que aconteceu com o rei depois da morte de Joiada? Vocês prestaram atenção? O homem praticamente virou um demônio. Dá para entender isso? Vamos aqui analisar as falas dele, né? A leitura. Olha só. Versículo 2, irmãos. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Aí tem um adendo. Todos os dias do sacerdote Joiada. Vocês estão entendendo o que o escritor está querendo dizer aqui? E fez Joiada. Eu vou até falar do meu jeito, ó. E fez Joiada o que era agradável a Deus enquanto Joiada viveu. Vocês estão entendendo o que está querendo dizer aqui? Ó, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Ou seja, ele só fez o que era reto ao Senhor enquanto Joiada vivia, né? Que era o sacerdote que ele deveria ter muito respeito ou até mesmo medo, né? Aí lembrou de novo da rainha que ficou lá, no versículo 7. Porque sendo Atalha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. Ou seja, foram lá, saquearam os utensílios sagrados da casa do Senhor e levou para ser usado nos templos dos Balaíns. Ou seja, uma perversidade, né? E aí no versículo 8 fala que o rei deu ordem, né? Para que se fizesse um cofre. Vocês já viram isso em algum lugar? Qual é o lugar que vocês passaram e tinha um cofre? É espécie de um cofre. Vocês não lembram? Tinha um cofre lá com 5 aberturas. Viagem, piedade, Uma cinzenta, como diz a irmã Dorinha. Aqui ele usou o nome cofre, porque é uma caixa que só eles têm a chave para abrir, entendeu? É como um cofre. E acho que foi daqui que tiraram essa ideia, né? Para colocar na porta da entrada.
na porta, que nem tá na caixa de coleta, Irineu. Exatamente. Ele colocou lá na caixa. Acho que não confiaram muito mais no bolso dos irmãos, né? Não dá para confiar. Eu lembro, eu ouvi um testemunho. Eu ouvi o irmão. Eu estava na casa dele, ele era um senhor, em Minas Gerais, Congonhas, aconteceu isso. E esse irmão era de São Paulo, e ele se aposentou e foi para Minas. Lá, ele estando em Minas, saiu um processo que ele tinha aqui em São Paulo, e ele ganhou um dinheiro, sabe, vultuoso. E o que ele fez, irmão? Ele foi lá e entregou lá uma bolota de dinheiro na mão do porteiro e foi embora para casa. Só que quando chegou no final do mês, o que eles falam? Eles lê lá, né, o total arrecadado, né, irmão? Não tem lá o total arrecadado? Ah, irmão, Deus parou esse mês. Então, ele deu, parece que foi em torno de uns 3 mil, 4 mil. Mas quando foi ler o total que a igreja arrecadou, foi 1.000 e pouquinho. Eu falei, essa conta não tá batendo. Só eu dei, acho que quase 4 mil ele falou. Né? Então, eu acho que por conta disso criaram a caixa da coleta lá, para poder, às vezes uma pessoa, né, muito santa, achou que o que deu na porta era para ele, aí não era para ele. Bom, aí segue aqui. Tá? Então, olha só, gente. Olha só no versículo 15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Eu até errei a data, que eu tinha até me esquecido. Eu falei que eu tinha vivido 120 anos, mas não. Foi 130 anos, gente. Ele foi, Deus abençoou tanto esse homem, que assim, da época, depois daqueles que viviam 900, depois daqueles lá, eu acho que o Joiada foi o que viveu mais. Moisés viveu 120, Joiada viveu 130, olha só. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu, né? E o sepultaram. Olha só o que aconteceu aqui. Joiada, se a gente ler aqui, ó, o Joás, o versículo 2, de novo, a gente vai ler, ó, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então, quando Joiada morreu, olha o versículo 18, irmãos. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. Mas não foi esse garoto, esse rei, que mandou restaurar a casa de Deus, pegar o dinheiro, levar para construir? Foi. Mas só foi Joiada morrer, olha só. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos. Então, por causa desta culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Olha para vocês verem, isso aqui é coisa para a gente estudar bastante depois, né? Como que aprendendo o que é o correto, gente, eles sabem o que é o correto. Como é que se desviam? Ou seja, como é que eles vão adorar outros deuses, né? Sabendo o que é correto. Ele aprendeu com quem sabia, estava fazendo o certo. Aí Deus manda um profeta. Para vocês verem, gente, que esse rapaz, ele não foi um erro básico. Os outros não foram ruins? Não foi? Antes dele, Acabe. Acabe não foi um mau rei, gente? Malandro, esperto. Mas o profeta que foi falar com ele, esqueci até o nome do profeta, lembra lá do profeta? Que fala, tem um aí, Josafá, mas ele não profetiza bem de mim. Ele matou aquele profeta? Não, né? Ele só deixou preso. Por quê? Ele não tinha coragem, gente, de matar um profeta de Deus. E nenhum dos outros fez isso. Mas olha o que Joás fez.
Sabe esse rei que parecia ser bonzinho, né? Olha só, Deus mandou um profeta lá. Quem era o profeta? Filho do próprio Joiada, né? Olha só, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Então, aqui está querendo dizer, Zacarias foi até o rei por vontade própria? Ele foi porque ele quis? Não, né, gente? O que está dizendo aqui? Ó? E o Espírito de Deus revestiu Zacarias. Significa que esse moço, que esse homem, foi cheio do Espírito de Deus. Para quê? Ó? Filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo, ou seja, ele chamou a atenção de todo o povo. E lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar. Porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. Então, ele está dando uma sentença. O que foi que fizeram com ele? Versículo 21. E eles conspiraram contra ele. Conspiração aqui, gente, significa planejaram matá-lo. E o apedrejaram por mandado do rei. Quem foi que mandou matar ele? E a gente está lendo aqui, ó. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Na onde que ele estava, gente? Quando ele morreu? No pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, o pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Ixi. O homem está morrendo e ainda deixou a sentença ali do Espírito Santo, falando na boca dele que Deus ia requerer isso dele. Olha aí. Lembra, tem uma parte lá no Novo Testamento que fala sobre o profeta de Deus que foi morto. Jesus, quando está falando com os judeus, lembra? Os fariseus, eles falam, eles chamam os nossos pais, né? Os nossos pais. Vocês bem lembraram, os vossos pais mesmo, né? Foi os vossos pais que mataram o profeta de Deus Zacarias entre o altar, que estava no altar. Ele está se referindo a esta passagem. Olha essa passagem como é tão pesada, tão forte, que ela foi lembrada posteriormente por Jesus. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Jesus fala: bem disseram, dizendo que ele era vossos pais. Ele fala: nós não somos como os nossos pais. Nós somos, assim, bem disseram que vocês são como que eles são vossos pais mesmo, né? Que mataram o profeta de Deus junto ao altar. Tem uma passagem que ele lembra. Então, é sobre esta passagem que ele está falando. Eu lembro, a Janeiro está falando. Se vocês acharem a passagem, tá? Se vocês lembrarem onde está exatamente, por favor, pode colocar aqui, mas tem que ser rápido, né? E aí a gente dá uma... Ô pastor, esse Zacarias não é o mesmo Zacarias que escreveu o outro livro, né? Outro, né? Não, é outro, é outro. Tá em época diferente, tá lá atrás, e tá bem lá atrás. É que eles tinham esse costume de ficar dando os mesmos nomes nas tribos, né? Dentro da tribo. É uma espécie de manter ali a identidade da tribo, né? Lembra quando vai Zacarias, pai de João, diz que vai pôr o nome de João no filho? O que as pessoas que estavam em volta falam para ele? Mas não tem ninguém na sua família com esse nome. Ou seja, você está louco? Ou seja, é uma coisa que não era comum. Ou seja, era muito comum ficar usando o nome das gerações passadas, né, para manter a identidade deles. Então, por isso que a gente vê repetições de nomes. Então, provavelmente, analisando isso, o que a gente já pode dizer aqui? Esse Zacarias que está aqui, Joiada, eram tudo da mesma linhagem, da mesma família que o Zacarias lá da frente,
que João Batista, né? A gente já percebe que como eles usam o mesmo nome, significa que fazem parte da mesma tribo. Então eles são descendentes, né? O outro Zacarias também era profeta? O outro era sacerdote. Sacerdote. O profeta, assim, o sacerdote era algo definido já, ou seja, se você nasceu da tribo de Levi, definido, né? O profeta não, ele era escolhido por Deus. Podia ser de qualquer tribo, ninguém sabia. Ele era, o que acontecia para a gente saber? Ele é profeta. Isso aqui, ó. Versículo 20, ó. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Isso significa o quê? Que Deus chamou ele nesse momento para profeta. É nesse momento em que ele é separado. Por quê? Geralmente, quando isso acontecia, significa que ia acontecer depois outras vezes. Então, o profeta ele é chamado quando ele é tomado pelo Espírito. Deus enche ele do Espírito. Ou seja, Deus escolhe alguém no povo e pumba, coloca o Espírito nele, enche ele e a partir daí Deus começa então a usar dele, né? A irmã Patrícia trouxe ali Mateus 23, 25, eu vou ler aqui para vocês rápido, só para a gente lembrar que isso faz parte do que nós estamos estudando aqui. 25, 23, irmã? Ou é 23, 25? Posso estar olhando errado aqui. 23, 35 versículo. Tá, irmã, Deus abençoe, viu? 23, 35, aqui, ó. Olha aqui, eu vou ler a partir do versículo 34. Não, a partir do versículo 31, ó. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Espera aí, irmão, só um minuto aqui. Ele fala assim, ó. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Lembra aqui? Zacarias lá foi morto aonde? Vamos voltar? E eu já volto a ler ali de novo, tá? Cadê? Ó, eles conspiraram, versículo 20, e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Aonde que é o pátio da casa do Senhor? Dentro do templo, do santuário. Entendeu? E aqui está falando o quê? Que a gente está lendo, ó. Em verdade, ó, Abel, aliás, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Irmão, isso aqui é forte, tá? Vai vir sobre essa geração. Deus está falando que sobre a geração posterior a Jesus vai ser cobrado um preço ainda muito maior do que aquele povo de trás. Por quê? Porque nós recebemos a graça, a dádiva. A condenação agora será a rejeição de Jesus como Salvador. Então Deus vai requerer todos aqueles males, tudo aquilo lá vai ser mais cobrado ainda, porque hoje tiveram a chance de se arrepender e rejeitaram Jesus
como seu Salvador. Eu já falei isso muitas vezes, né? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Irmã Lu, pode falar. Pastor, aqui, ó, tá, o Zacarias que a gente estava lendo, não era filho do Joiada? Era filho de Joiada. E o outro Zacarias que está escrito aqui no livro Zacarias, tá falando que, ó, aqui em Zacarias mesmo, no capítulo 1, tá escrito, no versículo 1, tá escrito, ó, no 8º mês, 2º ano do reinado, né, o profeta Zacarias, filho de Berequias. E aqui em Mateus também tá escrito que ele é o filho de Berequias. Será que então não era esse que ele estava se referindo? Que Jesus estava se referindo? Sim, às vezes, quando ele fala filho, ele não está dizendo referente a exatamente o filho, o pai dele de cima. Ele está se referindo a uma casa, a uma linhagem. Exatamente quando eles falam filho de Davi. Aí você vai ver, aquela pessoa não é exatamente o filho de Davi. Tá. Mas ele vem da linha, né? Então, às vezes, quando eles falam filho, ele aponta um descendente que é como se fosse a marca da família, a bússola da família, né? Então, quando eles falam filhos, a gente tem que ficar atento que não é exatamente o filho direto da pessoa, né? Ele vem de uma linhagem da casa, entendeu? Até porque lá em Mateus, eles têm uma informação um pouco mais apurada, que lá ele fala até exatamente o local onde ele estava no templo, que era junto do altar. Agora, outra questão que fecha mais aqui é muito difícil você ter um outro sacerdote, aliás, um outro profeta, com o mesmo nome, Zacarias, morrendo também no templo. Entendeu? Então, é uma informação assim muito forte para ter dois eventos parecidos, né? Então, muito provavelmente, ele se refere a esse Zacarias aqui, né? Agora, quanto à linhagem, ali Jesus provavelmente ele está se referindo à linhagem dele, não exatamente ao pai direto dele, né? Que eu acho que poderia ter lembrado também de Joiada, né? Mas como Joiada não é pai de casas, o pai de casa é alguém que deu linhagem para aquela casa. Então, geralmente eles citam os pais das casas. Entendeu? Bom, irmãos, a gente então encerra, tá? Aqui. Eu peço que vocês marquem aí. Próximo é o capítulo 25, né? Marquem aí para a gente não errar. A gente vai começar a partir do capítulo 25. Alguma dúvida de vocês? Alguma questão? Nada? Os irmãos estão bem quietinhos aí, rapaz. Hoje não estão falando muita coisa. Tá todo mundo acordado? Estão todo mundo aí? Com certeza. Amém. A irmã Cristiane apareceu. Cristiane acho que estava dando uma cochiladinha, acho que ela ouviu falar e já levantou. Eu vou pedir para vocês. Eu estou acordada. Eu vou pedir para vocês. A gente vai fazer uma oração agora para terminar. E eu vou fazer a oração. E eu vou pedir para vocês lembrarem depois, nas vossas orações, a irmã Suzy ou Sidônio, tá? Essa irmã está bem enferma, ela está precisando de uma como é que fala? É o transplante de rim? Transplante de rim, gente. Está precisando de um rim aí, né, a irmã tadinha, para poder tocar sua vida, e ela tem seus filhos, é uma mãe que cuida sozinha dos filhos da casa. Então, por favor, vamos orar por ela, tá bom? Bom, feche os olhos, gente, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, estamos agora, Senhor, terminando o estudo de hoje, da leitura da sua palavra, Pai. E aqui nós aprendemos muita coisa, Senhor. Aprendemos muita coisa, Pai, que o homem
deve te seguir de inteireza de coração. Nós não queremos ser guiados, ser ensinados para nós mesmos te seguir, Pai, com o nosso próprio coração, com a nossa própria disposição, Senhor. Ó Deus, nós te amamos e damos graça por este Espírito que o Senhor colocou em nós. Se nós te amamos, é porque o teu Espírito está em nós, Pai, nos comunicando o seu amor. Querido Deus, abençoe esse estudo. Guarde em nosso coração, guarde em nossa mente, Pai eterno. Nos abençoe nisso, Pai. Permita que todo esse estudo e esse conhecimento, ele venha gerar frutos para a sua honra e a sua glória, Senhor. Frutos no nosso amor e na nossa obediência. Frutos como um canal, Pai, que sirva para outras pessoas, falando da sua reta justiça. Nos abençoe, Deus, por misericórdia. Queremos te apresentar a nossa irmã Suzy, que está aqui, Pai. Não está bem de saúde, Deus. Tu sabes, Senhor. Nós não podemos ajudá-la, Pai. Se fosse financeiro, nós ia darmos um jeito, Deus. Nós íamos correr atrás, íamos dar o que ela precisa, ou menos tentar dar, Senhor. Se nós pudéssemos tirar de nós, dar para nós faríamos, ó Deus. Mas por caridade, não está em nosso alcance. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu tens, Senhor, poder. Está na sua mão, Senhor. Se achou graça em nossa oração, socorre a nossa irmã, Deus. Estamos te pedindo em nome de Jesus Cristo, Pai. Se tu tens se agradado de nós, Pai. Se estamos fazendo algo de bom à sua obra. Se o Senhor tem se agradado do nosso desejo, do nosso empenho. Nós não queremos te cobrar nada, mas te pedir, Senhor, atenda a nossa oração, Senhor. Atende o nosso pedido, Pai amado, e atua, faz uma obra em favor da irmã Suzy, Deus. Por misericórdia, Pai, ouve a nossa oração e nos ajude, atenda o nosso pedido. Nós estamos te pedindo, não é porque merecemos, Senhor eterno, mas é segundo a sua misericórdia e o seu amor, ó Pai. Nós te pedimos nessa oração pela irmã Suzy e agradecemos pelo estudo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Encerrar aqui, parar.